Louvado e engrandecido seja o Senhor para sempre. Como é bom, né, irmãos? A gente poder exaltar a Deus, né? E as Escrituras dizem, irmãos, a gente deve louvar a Deus todos os dias, porque a Bíblia diz que quem tem fôlego, louve ao Senhor. E, irmãos, eu sempre, vez por outra, eu vou ali para o meu sítio, e eu acho lindo quando dá 5 horas da manhã, a cajaca de couro chega e me acorda, né? Canta que é uma beleza, né? Aí eu começo, aí a rolinha fogo pagou e começa por ali, lá vai, daqui a pouco é aquela coisa bonita, né? Todos eles estão ali exaltando a Deus, glorificando o Senhor, né? E o ser humano, meus queridos, que foi criado para isto, não quer fazer isto, não quer exaltar a Deus, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória, mas o homem realmente foi infectado pelo pecado, e aí, muitas vezes, meus irmãos, até nós mesmos, que já um dia fomos alcançados pelo Senhor, nós, às vezes, não queremos adorar a Deus, não queremos louvar o Senhor quando o dia amanhece, né? Quando o dia amanhece, você não abre a sua boca para exaltar ao Senhor. Quero ler com os irmãos, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, do versículo 11 até o versículo 14. Versículo 11 a 14. Que gostaria que os irmãos ficassem de pé em reverência à palavra. Vamos estar lendo esse texto com muita atenção. Paulo foi um homem muito usado por Deus para edificar a igreja do Senhor. Meus queridos, quando nós lemos os evangelhos, nós podemos observar que conta toda a história, né, dos milagres, do nascimento de Jesus, dos milagres que Jesus operou. Mas quando nós entramos nas cartas que Paulo escreve, aí é doutrina. O que é doutrina? É ensinamento da parte de Deus, como o crente deve andar. Vamos ler esse texto? E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imprudências e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Que essa palavra concupiscência que significa desejo da carne, né? Vamos orar. Ó Santo Deus, nosso Pai que está nos céus, nesta noite, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para Te louvar, para glorificar o Teu nome, para Te exaltar, e também, Senhor, para aprender da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, por intermédio da Tua palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento, me dá sabedoria, me ajuda, meu Deus, a falar aquilo que o Senhor quer que eu fale e que edifique o Teu povo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero Te rogar agora, Deus, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, que o Senhor venha nos despertar do sono espiritual e que o Senhor nos leve a entender, a compreender, Senhor, cada dia a Tua vontade
e que o Senhor nos dê, Senhor, um desejo em nosso coração de buscar a Tua face, de nos curvar diante de Ti, de nos humilhar diante da Tua presença, de nos encher, ó Deus, da Tua palavra para vencer este mundo, para vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Ó Deus Santo, que o Senhor venha tomar esta igreja em Tuas mãos, que o Senhor venha derramar da Tua graça, do Teu poder e da unção do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo, Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero Te pedir agora que o Senhor venha derramar da Tua graça, meu Deus, sobre a cidade de Cajazeiras, Pai. Nós te intercedemos neste momento, te pedindo, Deus, que o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos para salvar, para libertar, meu Deus, há muitas pessoas, Pai, que precisam, Senhor, ó meu Deus, que estão clamando nesta hora. Deus, desperta também a Tua igreja para proclamar a Tua palavra, para anunciar a Cristo como único e suficiente Salvador. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agora Te pedir, Senhor, que o Senhor venha operar pelo Teu Espírito, ó Deus, cada dia em nossas vidas, Senhor, nos ajudando, meu Pai, a seguir com fidelidade os Teus ensinos, Pai. Nos ajuda a Te amar, Jesus, pois foi o que o Senhor nos ensinou em Tua palavra. O Senhor disse: aquele que tem os meus mandamentos é aquele que me ama. E nós queremos provar que nós amamos o Senhor, guardando em nosso coração os Teus mandamentos, Pai, para a glória do Teu nome. Nós Te oramos, Pai, Te pedindo estas bênçãos, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Meus irmãos, nós queremos meditar nesta noite, nesse texto, com um tema: buscando o avivamento. Meus queridos, nós estamos vivendo num tempo difícil, espiritualmente falando, como registrou o apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas. Ele disse que haveria tempos trabalhosos e dia difícil. E é justamente esse tempo que nós estamos vivendo. Porque, meus queridos, esse tempo é um tempo da tecnologia, e a tecnologia, ela é boa, mas ela também é má. Ela atrapalha a vida de muita gente. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo em que nós observamos que há muitas pessoas que estão completamente dominadas por um aparelho chamado celular. Os irmãos lembram bem, não faz muito tempo, na cidade de Patos, um menino de 12 anos estava muito mal na escola por causa do celular. O pai tirou durante 24 horas o celular do menino. O que foi que o menino fez? Matou a mãe, matou o irmão e quase que mata o pai. Com a arma do pai. O pai era policial. Não faz muito tempo, o ano passado. Então, meus queridos, nós estamos vivendo nesse tempo final para a volta de Cristo. E há algumas coisas que estão surgindo como tecnologia, como coisas que já estava previsto. O profeta Daniel disse que a ciência se multiplicaria. E a gente pode ver isto, que a ciência cada dia se multiplica, mas traz muito males.
para muita gente. E, meus queridos, nós estamos vivendo num tempo em que nós estamos vivendo assim, sem ter tempo para buscar a Deus. Quando se trata, meus queridos, nós não estamos falando aqui de pessoas que não conhecem a Deus. Eu estou me referindo à igreja do Senhor Jesus, que está vivendo justamente numa correria, numa luta muito grande, que não para nem um instante para buscar a Deus. Nós estamos vivendo, sabe como o quê? Como aquela mulher chamada Marta. E quando Marta reclama de Jesus porque ela estava correndo e lutando, porque Maria estava parada ali ouvindo Jesus pregar a palavra, Jesus diz para ela: Marta, Marta, tu estás preocupada com muitas coisas. Não era só aquela tarefa da casa, não. E nós estamos vivendo, meus queridos, um tempo em que muita gente está sendo envolvida ou sendo levada pelo consumismo. Ah, minha vizinha comprou um sofá novo, eu tenho que comprar. Aí eu compro no cartão de crédito, aí chega o dia de pagar, não paga. Aí a cabeça começa. Meus queridos, nós estamos vivendo num tempo em que muita gente não para meditar e começa a se envolver justamente com coisas que traz prejuízo. Quando nós lemos a Escritura, irmãos, nós podemos observar no Antigo Testamento uma mulher que chega aos credores na casa dela e diz: nós vamos levar os seus filhos para pagar a conta que seu esposo ficou me devendo. Eles vão trabalhar 5 anos, 10 anos, não sei, para pagar a conta. Aí aquela mulher vai ao profeta, pede a misericórdia. Aí o profeta multiplica o azeite que ela tinha em casa, ela paga as contas e agora vai viver. Então nós estamos vivendo num tempo, meus queridos, em que muita gente não para meditar de que, naquele versículo da palavra de Deus que diz: a ninguém deveis nada a não ser o amor. A gente não pode, de forma alguma, meus queridos, cair na tentação de querer realmente viver seguindo ao curso do mundo, a maneira que o mundo vive. A Escritura diz: a ninguém enganeis. Uma vez eu fui em Fortaleza comprar umas Bíblias para revender, e eu conversando com o dono da livraria, disse: meu irmão, para vergonha nossa, viu? Ele disse: meu irmão, se eu recebesse pelo menos a metade dos vales que eu tenho aqui, eu tinha condições de botar uma livraria maior do que essa. E eu vendi bem pouquinho, irmãos, livros e Bíblia, e assim mesmo fui muito enganado. Então, meus queridos, nós estamos vivendo assim, e podemos observar que Paulo aqui, ele diz de forma muito importante: andemos dignamente, como em pleno dia. O crente não pode deixar de forma alguma ser envolvido pelas obras das trevas, por aquilo que vai lhe prender, por aquilo que vai lhe prender. Então, meus queridos, a palavra de Deus diz claramente, meus queridos, que nós devemos despertar do sono. Muita gente está dormindo espiritualmente.
e quer viver realmente envolvido com as coisas deste mundo, como que você não tem um compromisso com Cristo. Meus queridos, nós devemos lembrar de que nós fizemos uma aliança com Jesus. Nós fizemos uma aliança com Jesus. E nós não podemos, de forma alguma, pensar que nós podemos se esconder do Senhor. Há muitos anos atrás, eu acho que mais de 30 anos, eu fui a São Paulo visitar meus irmãos, porque eu tinha o maior desejo de pregar o evangelho para meus irmãos. E um dia um irmão meu chegou, passei 10 dias por lá, né? Um dia um irmão meu chegou para mim e disse: olha, rapaz, nós vamos ali, no lugar ali onde só tem menina nova e tal, uma cervejinha gelada e tal, você não quer ir com a gente? Porque ninguém está ali vendo aqui. Aí eu ri. Eu disse: repita de novo aí o que foi que falou. Ele disse: não, ninguém está ali vendo. Eu disse: ninguém está me vendo? Não. Ele disse: eu não sirvo a um Deus cego. Eu não sirvo a um Deus cego, eu sirvo a um Deus que vê todas as coisas. E jamais ninguém pode se esconder dos seus olhos, porque a palavra de Deus diz que os olhos de Deus vê toda a terra. Vê tudo o que acontece. Pode fazer, pode praticar no escuro, na pior escuridão, né? Deus está vendo. Oh, Deus maravilhoso, né? Então eu comecei a pregar ali a palavra de Deus para eles e mostrar para eles que ser crente em Jesus Cristo é ter um compromisso com Jesus. Porque ele disse: não, mas você, ninguém da igreja está ali vendo, nem sua esposa está aqui. Ninguém disse: eu não tenho um compromisso com essas coisas. Meu compromisso, primeiramente, é com Jesus. Aí eu disse para eles: olha, eu vou dizer uma coisa para você que você não entende isso. Jesus é Senhor da minha vida. Aí eu disse: agora eu vou explicar para você o que é alguém ser servo e Cristo ser Senhor. Quando você é servo, você não é dono de você mesmo. Você é servo, então quem é dono de você é quem? É o Senhor da sua vida. É o Senhor da sua vida. Então, meus queridos, por isto que as Escrituras mostram aqui, alguém serve a Deus e outras pessoas servem aí ao capeta. Faz a vontade, né? Quando Jesus disse lá no Evangelho de João para os judeus que queriam matar Jesus, disse: vocês são filhos do diabo. Porque ele dizia: não, nós somos filhos de Abraão. Eu disse: não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviam o que eu estava falando. Vocês obedeciam o que eu estava dizendo. Vocês são filhos do diabo. Sabe por quê? Porque você vai fazer a obra dele. É a obra do diabo que vocês estão querendo fazer, é me matar, então vocês são filhos dele. Então, meus queridos, nós precisamos entender, louvado seja Deus, que nós precisamos buscar um avivamento. E o que é avivamento? É pular, tem muita gente que diz que alguém só é avivado se falar em línguas estranhas. Ser avivado é ser um compromisso, ser um crente cheio de compromisso com a palavra de Deus, com a verdade. É andar em fidelidade com o Senhor a cada dia, proclamando Cristo como Senhor. E a palavra de Deus diz aqui claramente que nós devemos despertar do sono. Se nessa política que passou agora, os crentes tivessem falado de Jesus, o tanto que falaram dos candidatos, tinha sido uma benção. Tinha não? Tinha sido uma benção. Que foi perdido muito tempo. Muita gente perdeu o tempo. Não, o meu é melhor do que o seu. E tal, e lá vai ficar. E quem é Bolsonaro ou quem é Lula? Um homem que é pó
e cinza e que não tem poder para nada. Mas o nosso Jesus é poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está, aleluia, nos céus intercedendo por nós. Ô glória! Este Jesus merece honra, glória e merece toda a reverência. Então, meus queridos, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Primeiramente, nós precisamos despertar do sono, buscar a Deus. Há um versículo, irmão, bem interessante. Isso aqui também, quando o pregador está pregando para você, é assim, olha. É a espada de dois gumes, viu? As Escrituras diz que os que buscam de madrugada encontram o Senhor, né? Mas quantas vezes, irmãos, nós temos a preocupação de nos levantar assim, 5 horas da manhã antes do sol sair, ir para um lugar assim, dobrar o joelho e orar 15 minutos, 20 minutos, clamando a Deus pela sua vida, pela sua família, pela igreja, pela cidade. Meus queridos, e também pedindo que Deus lhe dê sabedoria e poder do Espírito Santo para que você fale de Jesus para as outras pessoas. Irmãos, se você está vivendo neste mundo e você não está sendo uma bênção para muita gente que está precisando de você, o que é que a gente pode pensar? A gente pode pensar que a gente está sendo inútil, né? Estamos vivendo, só vivendo, mas não estamos sendo bênção para muita gente que precisa de nós. Irmãos, há aquela passagem muito interessante, né? Que os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, olha, despede esse povo, que está chegando a hora que esse povo precisa comer e tal, despede. O que foi que Jesus disse para ele? Vós mesmo dá de comer. A igreja do Senhor, ela tem alimento. Você e eu, nós nos alimentamos da palavra de Deus e nós podemos transmitir esta palavra para os pecadores que estão em trevas, para que eles se cheguem para Deus e aceitem Jesus e também gozem dessa paz que nós gozamos. Então, encher do Espírito, irmãos, se encher, realmente, as Escrituras dizem em Romanos, sede fervoroso de Espírito, servindo ao Senhor. Sendo fervoroso de Espírito, servindo ao Senhor. Muitas vezes, meus queridos, nós realmente estamos vivendo e deixando o tempo passar, e as Escrituras nos diz que nós devemos fazer o quê? Remir o tempo. Aproveitar as oportunidades. Aconteceu de um jovem procurar um pastor para ouvir a palavra e o pastor disse que não podia pregar. E no outro dia aquele jovem se foi. E o pastor não pregou para ele. Acontece muitas vezes o nosso vizinho. A gente nem tem preocupação nenhuma, nem de evangelizar e nem de convidar ele para vir para a igreja. Aí, irmãos, eu já ouvi um crente brabo, porque o vizinho, ele não evangelizava os vizinhos. Aí chegou uma testemunha de Jeová, bateu na porta, o vizinho abriu a porta, os testemunhos de Jeová evangelizaram ele. Aí o crente ficou valente. Mas rapaz, como é que o camarada vai? Mas meu amigo, se você que tem a palavra de Cristo, que prega a salvação, que crê em justificação pela fé, você não pregou nada para ele, como é que agora você está reclamando?
Então, meus queridos, a oportunidade, olhe, é algo muito importante. Você pregar a palavra de Deus, como disse Paulo, em tempo e fora de tempo. É você buscar um avivamento na sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você possa realmente ser um canal de bênção. Eu nasci e me criei em Pombal, me converti lá no ano de 83. Com 8 dias que eu me converti, irmãos, eu já pregava de Gênesis do Apocalipse, porque antes de eu me converter, eu já conhecia a palavra. E o povo ficava tudo doido. Porque eu chegava num canto assim, numa gráfica, sei lá, em qualquer canto que eu chegava, eu já... Aí o povo pegava uma Bíblia e saía procurando, eu dizendo capítulo, versículo, e lendo, fazendo a leitura do texto, e os cabas tudo doido. Mas como é que pode? Um homem desse ficou doido? Eu disse, essa doidice é boa. Pensa numa doidice boa? Aí, irmãos, eu não aguentei ficar só dentro da cidade de Pombal. Eu evangelizei a cidade de Desterro de Malta, que hoje é Vista Serrana. Não tinha um crente lá. Eu ia para lá, chegava debaixo dos pés de árvore, abria os salmos em hino, começava a cantar. Quando tinha 20, 30 pessoas, eu abria a Bíblia e tome palavra. Passando fome, sede. Era luta muito grande. Mas fiz muito. Meus queridos, nós realmente só podemos realizar a obra de Deus se nós tivermos fogo do Espírito, se tiver avivamento. Quem aqui já conseguiu andar 30 quilômetros a pé evangelizando? Eu ia praticamente toda semana, fazia esse percurso, 30 quilômetros a pé. Não me cansava. Eu morava lá do outro lado da cidade, realizava culto das populares, era a pé, não tinha uma bicicleta, não tinha nada para andar. E era toda semana. Todo dia tinha culto da igreja, nós não parava não, era realizando trabalho por todo canto. E ter coisa, irmãos, e mais ainda, eu como pastor, fazendo todo o trabalho da igreja, mas eu tinha que trabalhar de pedreiro para poder sobreviver. Passava o dia todo sentando pedra de 60 quilos. Que antigamente faziam umas sapatas de pedra, né? O irmão lembra, né? Aqui em Cajazeira. Mas não tinha problema. Me acordava de 4 horas para fazer salgado. A luta era grande para sobreviver. Mas a alegria era grande no coração, irmão. Eu dava glória a Deus, aleluia. Eu passava por cima de pó e pedra, porque quando nós estamos cheios do Espírito, não tem esse negócio não. Se disser assim, não, uma bicicleta, a bicicleta já é muito bom. Eu saí muitas vezes daqui de Cajazeira, meio dia, para Vaz de Ema, de bicicleta, para pregar o evangelho lá. Muitas vezes. Então é necessário a gente ser realmente, meus queridos, avivados pelo Espírito, sermos crentes avivados, cheios da graça de Deus, para testemunhar de Jesus Cristo a este mundo perdido. Se o cara ficar dormindo, o que é que acontece? Por isso que Paulo diz aqui, desperta do sono. Porque se nós continuarmos dormindo, o que é que vai acontecer? Nada. Uma igreja que vive dormindo, ela não cresce. Não cresce. A igreja que cresce é a igreja que é acordada, que é uma igreja antenada, uma igreja que está pronta para proclamar a palavra de Deus. A Escritura diz, irmãos, que quem ganha alma sábio é. Quanto mais alma você ganhar, mais você é sábio. Então, você precisa entender que você foi salvo por Jesus
para produzir. O que é que Jesus disse? Jesus Cristo disse que quando o cabo não produz, faz o quê? Arranca e joga fora. Você vai para plantar um pé de árvore e vai viver a vida toda esperando ele dar o fruto, ele não dá nada e você vai esperar 100 anos. Não, vai plantar outro. Então nós precisamos entender, meus queridos, que nós fomos chamados por Deus, fomos salvos pelo Senhor para proclamar a palavra, para produzir. Então, primeira coisa que precisamos é despertar do sono. E depois é vivermos de maneira digna do Evangelho. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Alguém aqui já ouviu assim uma frase assim que as pessoas do mundo dizem? Para ser crente como fulano. Vocês já ouviram isso? Aí você quer ser um crente assim? Que as pessoas olhem para você e fiquem dizendo para o outro, rapaz, eu queria até ser crente, mas passei como fulano. Ih, rapaz, pensa no negócio atrapalhado. Tem um adágio que o pessoal fala aqui no sertão, acho que não sei se os irmãos já ouviram. Acho que o irmão já ouviu, né? O voi de Anum, né? O Anum tem um voi meio de batalhado, né? Pronto. Aí uma vez eu conversando com um irmão, aí disse, perguntei para o irmão fulano, ele disse, rapaz, o irmão fulano está com um Anum. É assim. Então nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor quer que nós sejamos bênção nessa terra. Eu e você possamos nos esforçar. E a primeira coisa que para você ser cheio do Espírito, é preciso você querer. E depois você buscar. Se você quiser ser cheio do Espírito para testemunhar de Cristo, e você começar a orar e dizer, Jesus, eu quero que o Senhor me encha do teu Espírito para que eu possa testemunhar da tua palavra. Quem está interessado nisso? Hein? Jesus está interessado? Que você seja cheio do Espírito para pregar a palavra dele? Tá. Então ele vai encher você do Espírito. E você vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Meu irmão mais velho, ele veio me fazer uma visita e eu tinha ido no final de semana pregar fora, em outros distritos, em outras cidades, Cajazeirinha, São Bentinho, aquela cidade ao redor de Pombal, eu andei tudo. Domingo eu saía bem cedinho, só chegava de noite. Aí meu irmão chegou de tarde lá em casa, aí conversando com a minha esposa. Aí ele perguntou, ô Maria, ô Graça, como é que é o Zé assim? Ele é um crente assim, quer dizer que pregava direto. Né? Aí ela disse, pronto, é esse mesmo. Quando ele chegar, você vai ver o que é que vai acontecer. Aí eu cheguei de noite, comecei a pregar para ele. Ele disse, não, vamos parar para dormir. Eu disse, vamos. Aí deixa o dia amanhecer. Então, meus queridos, a Bíblia Sagrada é a verdade. E as Sagradas Escrituras diz para nós que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Se você realmente for um crente cheio de Deus, da palavra de Deus, aonde você chega, você vai falar da palavra de Deus, porque não sai outra coisa não. Sai não. Não sai não. É dentro do ônibus, é dentro do trem. Eu achei lindo, irmãos, lá em Fortaleza. Os irmãos da cidade de Maracanaú, que é uma grande cidade, né, metropolitana, pegavam o trem Maracanaú para o centro de Fortaleza. Aí eles se reuniam, disse, olha, em grupo de 10. Aí entrava 10 em cada vagão. Na hora que eles pisavam o trem dentro do vagão, começava o culto. Aí aqueles cabas bem aborrecidos do evangelho, né, saía de um vagão, quando chegava no outro, estavam os irmãos. Aí andava o trem todinho, não tinha jeito. Disse, mas rapaz, isso aqui é um negócio medonho. É assim, irmãos.
Os crentes, eles precisam fazer isso. Sabe por quê? O que é que está escrito em Coríntios, na carta aos Coríntios? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós precisamos buscar o Senhor, nos encher do seu Espírito, para testemunharmos do Senhor Jesus Cristo. Precisamos despertar do sono. E precisamos firmar uma aliança com um compromisso sério com Jesus, para darmos bom testemunho. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que o crente nunca falha. Não é isso. Não estou dizendo isso. O crente, ele comete falhas. Eu também cometo falhas. Nós todos cometemos falhas. Mas existem muitas coisas que existe um texto na Bíblia que Paulo disse assim: estas coisas nem devem se nomear entre vós. O ciúme, a contenda, a maledicência, falar mal um do outro, comentar coisas e fazer aquela coisa que o diabo gosta. Que tudo isso são obras da carne. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, inveja, homicídio, bebedice, glutonorias e coisas semelhantes a esta. Aí no final Paulo diz: acerca dessas coisas eu vos declaro que os que cometem essas coisas não herdarão o reino do céu. O crente, ele precisa, uma coisa, ele precisa ser firme. É ser verdadeiro. Sabe por quê? Primeiro, a Bíblia diz que a mentira é do capeta. E as Escrituras diz que o nosso falar deve ser sim, sim, e não, não. Mas, porventura, pastor, e se um dia eu mentir? A palavra de Deus diz assim: se pecarmos, lá em 1 João, filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então você confessa. Mas tem pessoas, irmãos, que se converteu, aceitou Jesus, mas não deixou o hábito de mentir. Tudo que vai dizer inventando, né? Tem um cabo, né, dizia que não inventava, né? Então, nós precisamos pedir a graça de Deus para sermos verdadeiros. Quando nós somos verdadeiros no nosso falar, aí as pessoas param para ouvir o que nós pregamos. Porque quando nós pregamos para alguém, irmãos, lembre disso. A pessoa está ouvindo o que você está pregando e está prestando atenção se você está vivendo o que você está pregando. Porque se ele perceber que você está pregando uma coisa, mas está vivendo outra, aí ele vai dizer na sua cara: rapaz, eu não acredito muito no que você está dizendo não, porque você diz uma coisa, mas está vendo outra diferente. Então, meus queridos, nós somos convidados a despertar do sono. Nós somos convidados a nos encher do Espírito Santo e amar verdadeiramente uns aos outros e sermos verdadeiros cristãos. O verdadeiro cristão, irmão, é aquele que quando peca, ele sente tristeza porque pecou e confessa ao Senhor. O verdadeiro crente é aquele que quando ofende a um irmão, ele se humilha e vai lá e diz: meu irmão, olha, eu quero que o Senhor me perdoe em nome de Jesus. O verdadeiro crente é aquele que se dispõe em obedecer a Deus. Quando eu me converti, meus queridos, algum tempo atrás, antes eu me converti com 23 anos, eu tinha 12 anos de idade,
Uns primos legítimos meus tinham matado meu irmão da pior situação que você imagina. Eles mataram meu irmão, laçaram com a corda de laçar, como laça boi, mataram de cacete, botaram num sote, que o sote é aquelas casas velhas que tinha aquele negócio que fazia de madeira, né? Para guardar legume. De noite tiraram o corpo dele, levaram para detrás de um curral, deram um tiro no peito dele e botaram a arma perto dele e mandaram avisar para nós que ele tinha se suicidado. Foi um negócio muito que chocou demais. E meu irmão não tinha feito nenhum mal para eles. Sabe o que é nenhum mal? Nada. Eles mataram simplesmente por maldade. E aquilo foi um impacto muito grande no meu coração e começou o inimigo trabalhando, tentando colocar ordem no meu coração para eu matar os meus primos. E foi luta, e foi luta. Quando eu me converti ao Evangelho, aí eu lendo a Bíblia, passei lá naquela passagem de João, capítulo 4, lá da carta de João 20. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Aí eu li no Apocalipse que os mentirosos não têm herança no reino do céu. Eu disse, Deus me defenda. Eu não quero esse negócio para mim, não. De jeito nenhum. Aí eu comecei a orar desesperado, pedindo, Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Eu quero que o Senhor tire tudo que tiver no meu coração e que o Senhor me dê capacidade para eu chegar naquele povo e perdoar eles pegando na mão deles. E para a glória de Deus aconteceu, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. E depois, irmão, de alguns dias, eu disse, Deus, eu quero ir na casa deles, sentar na mesa com eles, para comer com eles, para saber se realmente ainda existe alguma coisa no meu coração. E eu cheguei lá e comi, bebi com eles e preguei a palavra de Deus para eles. E era como se eu estivesse na casa de um grande amigo meu ou de uma pessoa que eu nunca tinha visto. Eu disse, Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor é o Deus de milagre, aleluia! Oh, glória! O Senhor é um Deus de milagre. Louvado seja Deus para sempre. Então, irmãos, como é bom a gente poder obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, diz que nós devemos perdoar quem nos ofende. Não está dizendo que é a pessoa que tem que vir pedir perdão, não. Se ele vier pedir perdão, amém. Aí é melhor ainda, mas a Bíblia ensina que você tem que perdoar quem te ofendeu, mesmo que ele não venha lhe pedir perdão. Existe muita gente por aí que está dormindo nesse sentido. Não conseguiu ainda perdoar alguém que ofendeu você. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso. Certamente Deus está falando com você. E se Deus está falando com você, você precisa se aquebrantar, buscar a presença de Deus, para que Ele te encha do Espírito e que você vá lá nessa pessoa. Abraça essa pessoa, perdoe esta pessoa e diga para ela que Jesus o ama. Quando eu perdoei o último, irmão Reginaldo, o camarada desses cabas brancos que chega fica com a pele vermelha. O camarada começou a ficar assim branco e começou a ficar vermelho. E eu pegado na mão dele, eu disse, meu amigo, a partir de hoje você pode ir na minha casa, porque você é meu amigo a partir de hoje. Você pode ir na minha casa que você vai ser bem recebido, você vai almoçar, jantar. Eu não tenho mais nada contra você, porque o meu Jesus, eu disse para ele, o meu Jesus fez um milagre na minha vida. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, nós precisamos realmente buscar a Deus, nos encher do Espírito para termos capacidade de sermos um crente triunfante.
com a bandeira bem alta, e dizendo a este mundo perdido que Jesus Cristo é a solução. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus realmente te capacite, meu irmão, e que você busque o Senhor e peça ao Senhor: Senhor, me encha do teu Espírito, que eu quero ser um vaso, eu quero proclamar a tua palavra, Senhor. Eu não quero me envergonhar da tua palavra, Senhor, mas eu quero ser usado, mesmo que eu seja castigado. Porque quem prega a palavra de Deus com ousadia, não fique pensando que você vai receber flor não, viu? Hein? Não esteja pensando que as pessoas vão chegar e começar a dar as flores para você, não. Você vai realmente colher muitas lutas, muitas batalhas. Alguém pode se levantar para querer realmente fazer um mal contra você. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Paulo, muitas vezes as pessoas intentaram tirar a vida de Paulo, mas não conseguiram, porque o Senhor era com ele. E assim como o Senhor foi com Paulo, Ele é também conosco, porque a sua palavra não mente. E Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Então, erga a sua bandeira bem alto e proclame a Cristo como Senhor, porque este mundo precisa ouvir esta palavra. Curve sua cabeça, Deus Santo. Eu quero te bendizer, Senhor, porque eu sei que o Senhor falou aos corações nesta noite. Eu creio, ó Deus, que o mover do Teu Espírito, Senhor, está neste momento agindo, Senhor, nos corações. Deus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha despertar a Tua igreja, que o Senhor venha despertar o Teu povo, que o Senhor nos ajude a acordarmos do nosso sono espiritual. E que o Senhor nos dê capacidade de sermos pessoas, aleluia, que viva dignamente, meu Deus, pregando a Tua palavra, anunciando o Teu reino, proclamando a Tua salvação. Meu Deus, recebe, Pai, a nossa gratidão pelos Teus feitos, pelas maravilhas que o Senhor tem operado, porque o Senhor é bom a cada dia para conosco, mesmo nós somos tão falhos, mas o Senhor tem sido conosco. Meu Deus, recebe a gratidão do nosso coração pelos Teus feitos, Pai. E nesta noite, Deus, eu quero te pedir que o Senhor me use, Senhor. E que o Senhor me dê graça, meu Deus, para que eu possa testemunhar, aleluia, da Tua palavra. Porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. E nós queremos, Deus, ser cheios desta palavra para transmitir esta verdade, Senhor, a este mundo que anda em trevas. Deus,